Se nós olharmos há 30, 40 anos atrás, a educação era executada de uma forma diferente. A mãe ficava em casa, não trabalhava fora. Estava começando o movimento da mãe trabalhar fora, 30, 40 anos atrás. E o papel principal da mulher naqueles anos era justamente ser a responsável da casa, da educação dos filhos. Essa não é a nossa realidade, né? As mães trabalham também, né? E os pais trabalham. Então essas crianças estariam sob cuidado de terceiros, né? Nós temos na classe média as crianças que são filhos das babás. Os pais que trabalham e tem uma babá que controla essas crianças e depois elas não sabem porque de repente as crianças chamam a babá de mãe, né? Por quê? Porque ela tem mais relação com a babá do que com a mãe. Hoje, 70%, 80%, 90% das famílias, os dois membros da família, pai e mãe, quando não essa família é composta por um provedor apenas, devido a uma separação, uma viuvez, ou mesmo por não se constituir mais a família nos moldes que existiam há 30, 40 anos atrás, esta criança ela precisa sair de casa de manhã cedo e alguém tem que cuidar dela durante todo o dia. E essas crianças que não têm, né, que a família não tem esse poder aquisitivo, deixa com quem? Deixa com a avó, deixa com a vizinha, deixa com o irmão mais velho, com os irmãos mais velhos. Então veja, nós temos uma série de arranjos para que essas crianças passem o dia, uma vez que ninguém trabalha 4 horas. A televisão, nesses últimos anos, hoje não mais, mas até 10 anos atrás, participava do processo educativo. A criança voltava da escola ou antes de ir para a escola, passava 2, 3, 4 ou 5 horas na frente da televisão. Uma mãe que sai cedo e deixa o filho na escola, só vai ver o filho no fim do dia. Ela não está com ele. E se ela estiver em casa como dona de casa, ela não está atendendo ele, porque ela tem que fazer o serviço da casa. Então, veja, é isso que nós temos que pensar, que dá a impressão de que a criança teria onde ficar se não estivesse na escola. Não, ela não tem. Então, vejam só, antes a mãe ficava quase todo o tempo com essa criança ou um parente próximo. Depois, esse compartilhar de tempo vai à escola, 4, 5 horas, e o restante do tempo em família. E agora, essa criança, no contexto pós-moderno, ela fica alheia a quase qualquer influência da família. E os jovens nossos que fazem o teste do PISA, né, que é uma avaliação internacional, por que nós estamos sempre nos últimos lugares? Porque ele concorre, o brasileiro de 15 anos concorre com um americano de 15 anos, um francês de 15 anos, um espanhol de 15 anos, só que o brasileiro ficou 4 horas por dia na escola. E esses de 15 anos ficaram o dia inteiro na escola. Claro que eles aprenderam muito mais, eles se desenvolveram muito mais. É evidente que os nossos jovens participam e estão sempre nos últimos lugares. Aí, às vezes, o Ministério da Educação diz, mas é que a nossa situação é diferente. É sim diferente, nós não investimos em educação. A educação integral do Brasil, né, ela tem uma vida curta, né, se a gente considerar a partir da interferência legal. Quer dizer, a partir do momento em que o Ministério da Educação se interessa por essa modalidade de educação e passa, então, e cria um programa, que é o Programa Mais Educação, para fazer com que para induzir, né, os sistemas municipal e estadual a implantar a educação integral, né? Então, esse programa leva recursos para a escola, esse programa leva formação de professor, né, para a escola. E, veja, ele começou a ser implantado em 2008, né? E ele cresceu assim exponencialmente nesses 6 anos, 2008, 2009, né? Então, nós temos quase 60 mil alunos da escola pública em educação integral. O Plano Nacional da Educação, o PNE, é uma lei ordinária com vigência de 10 anos.
Ele estabelece metas e estratégias de concretização no campo da educação no Brasil. 20 metas foram estabelecidas em 2014, entre elas está a da educação integral, que ocupa a posição número 6. A proposta é que até 2024, 50% das escolas da rede pública adotem o sistema integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica. A jornada desse aluno da escola deve ter em média 7 horas. Mas vale ressaltar que no conceito de educação integral, esse aumento da carga horária precisa vir acompanhado de uma proposta pedagógica. As nossas escolas foram construídas para 4 horas. Então nós temos um grupo que vem de manhã e vai embora. Nós temos outro grupo de crianças que vem de tarde e vai embora, né? Então, essas crianças que vão ficar, né, precisam de uma outra programação. Desenvolvimento físico com atividades externas para que ela possa desenvolver seus músculos, sua coordenação motora fina, como sua coordenação motora geral, onde ela possa interagir com os outros colegas numa ação social e não só de aprendizado. Se envolver mais com artes, com esportes, né, e com cultura, porque veja, as crianças não vão criar raízes com as suas origens se elas não conviverem com essas modalidades culturais. Integral, palavra que, em suma, significa totalidade. Integral é algo pleno, que preenche e que satisfaz. A escola, nas suas plenas faculdades, é o espaço e o tempo de formar um indivíduo. Mas a escola, por si só, não gera, não produz, sem que o outro lado da história, aquela que deu ao produto, a vida, seja parte integrante dessa formação integral. A escola não é responsável pela educação geral do seu filho, né? Então, uma família que optou por ter um filho já não é mais uma família só de um casal. É uma família que tem um filho ou mais e que precisa de atenção. Então, não é porque eu trabalho, né, e que eu posso dizer, não, o filho está na escola, a escola que cuide dele, não. Esse pai tem que interagir com essa escola, ele tem que ir na escola. Então, até um período, o Matheus, eu tive com quem ficar, deixar o Matheus até uma idade, né? Mas a partir dos 3 anos, eu não tinha mais uma pessoa de confiança para deixar. Então, foi onde eu e meu marido, a gente ficou preocupado, né, pensando entre contratar uma pessoa desconhecida para cuidar dele e colocar no colégio. Foi aí que surgiu a ideia do integral, né? Porque no integral também tem as atividades, eu sei o que está acontecendo, né? Eu tenho acesso ao meu filho, né? Então a gente tem uma rotina, por conta do integral, a nossa semana acaba tendo, a gente tem diferença. A gente tem uma semana apertada, né? A gente tem que ter tudo muitos horários, né? A gente não pode deixar, tem que estar tudo muito organizado, porque a gente acorda cedo. Eu acordo mais cedo, deixo tudo preparado e conforme, se o Matheus já tiver acordado, eu deixo ele se vestir. Senão eu vou vestindo, ajudando, conversando para ele acordar. Depois ele toma um café, escova os dentes, tudo e vamos para a escola. Isso tudo em questão de 40 minutos, ele tá pronto. Eu volto para buscar o Matheus, umas 5h30 da tarde, termina a aula e eu consigo chegar ali 5h40, 5h45. A gente vem para casa e o tempo que a gente tem que aproveitar, né? Porque ele tem que dormir cedo, porque ele acorda cedo durante a semana. Então, prioridade é tomar banho, vai comer alguma coisa e ver se ficou alguma lição. Se não tiver lição para casa, se ele conseguiu fazer toda a lição no integral, e ele é muito consciente disso, que se ele fizer toda a lição no integral e as profs ajudam, né, ensinam, dão um reforço, ele não vai precisar, ele vai poder ficar com esse tempo livre e assistir desenho. Se ele não
terminar toda a lição, aí a gente vai para a lição e se sobrar um tempo ainda, daí ele tem um pouquinho de desenho. E um tempinho nosso, né, que é uma meia horinha antes de dormir, ou o pai, ou eu. A gente brinca, tenta fazer alguma coisa para não ficar uma semana extremamente cansativa para ele já ter aquela rotina, vamos dizer, de adulto, né? Então tem horário para acordar, atividade o dia inteiro, daí chega em casa, banho, comida e dormir. Então a gente tenta conciliar isso. Por isso que é muito importante o papel do integral em ajudar ele a acabar fazendo a tarefa que ele tem que entregar no outro dia, no próprio integral, para chegar em casa e ter um certo tempo de lazer. Porque para ser pai e mãe basta ter condições biológicas de gerar. Nós precisamos educar pais, porque eles não sabem o que fazer com seus filhos. A gente sempre está vendo o que o pai pode fazer, o que o pai... E eles perguntando o que eu posso fazer. Nós precisamos que os pais se disponham também a aprender a ser pais, assim como eles aprenderam a ser administrador, professor, enfim, qualquer outra profissão. Ser pai também é necessário ter uma formação. Para nós, muda a nossa rotina também, porque daí durante a semana, por conta disso, a gente acaba não aceitando alguns compromissos, né? Acaba que a gente tem que educar o filho e tem que ter prioridade, né? E a prioridade é ele, né? A educação dele. Então a gente acaba abrindo mão de algumas coisas, alguns compromissos durante a semana para conseguir manter essa segurança para ele, porque a rotina para ele é uma segurança. Ele sabendo o que ele vai fazer, ele se sente seguro. Então, nós vamos ter uma rotina mais regular para as crianças, porque hoje as crianças ficam na frente da televisão, no sofá, a família está vendo televisão e a criança dorme. E a mãe acha, o pai acha que ela está descansando, que ela está dormindo. Não, o cérebro não está desligado porque ele está ouvindo todo esse ruído. A criança precisa dormir no quarto silencioso, escuro, para poder desenvolver o hormônio do crescimento. Ele não se desenvolve dessa forma, que a criança, né, na luz, vendo televisão, e aí à meia-noite, 1 hora, desliga a televisão e carrega a criança no colo, na cama. Essa criança não descansou. É por isso que uma criança que vai para a escola às 8 horas da manhã e tá sonolenta. Por quê? Porque o cérebro dela não descansou. O meu melhor momento do dia é esse tempo, a hora que eu vou colocar ele para dormir. É o tempo onde a gente beija, abraça, ele me conta o que aconteceu. Ele é muito carinhoso, né? Então tem muito beijo. Ele me conta o que aconteceu durante o dia, a gente canta, a gente faz oração. Às vezes é brincadeira. Às vezes até acaba dormindo junto. Assim, eu principalmente, quando eu vou ficar lá com ele, começo a cheirar o pescocinho dele, abraço. Quando vejo, já dormi os dois, o André tem que ir lá me chamar. Mas assim, realmente a melhor hora do meu dia. Ela não tem que levar a lição de casa. Então o pai não tem que sentar com a criança e ajudar a fazer lição, porque não é o caso. Ele vai ter que interagir com essa criança, ele vai ter que conversar com essa criança, ele vai ter que brincar com essa criança, certo? Lembrar que ele foi criança, que ele pode rolar, que ele pode, né, no chão com essa criança, enfim. Ele vai ter que aprender a ser pai e a mãe vai aprender a ser mãe, né? A gente pode deixar uma panela, desligar lá e vir conversar aqui, depois né? A gente não é a escola que tem horário para fazer as coisas. Na família a gente pode almoçar jantar um pouquinho mais tarde, né? Fazer uma atividade, conversar com as crianças. Essa família vai ter que aprender a ser família. Como uma subida, um passo de cada vez. Assim é a educação. Ela não se faz sozinha, ela se faz em conjunto. Ela não é feita de uma única matéria. Ela é conteúdo e contexto. Ela é teoria e prática. Ela é lição e ternura. Educação, para ser integral, não pode apresentar perdas. Imagine uma criança que de manhã ela está numa sala e à tarde ela fica na mesma sala. Durante o dia inteiro ela fica no mesmo espaço. Em um mês, ela não suporta mais aquele ambiente para ela. Já não é mais um espaço lúdico, já não é mais um espaço de aprendizado, é um espaço de martírio, de confinamento. Por isso, uma escola integral, ela precisa ter espaços diversificados, com pessoas diversificadas, que interagirão com esta criança em momentos específicos de aprendizado de sala de aula, momentos específicos de aprendizado social. Bom, no integral, eles têm várias atividades, né? Isso é uma das coisas que chamou bastante atenção,
porque lá eles trabalham muito com pintura. Eu não conhecia, assim, hoje em dia eu já proporciono para ele material reciclável, pintura, tinta, bom, ele vem com a camisa toda cheia, com a camiseta, uniforme todo cheio de tinta, tem umas que eu nem tiro, mas eu não ligo, assim, porque realmente ele faz cada trabalho e para ele é a aula de artes, né, é a aula que ele mais gosta. A gente teve uma infância um pouco diferente, né? Então hoje em dia é difícil você ver isso, a criança construir seu próprio brinquedo com material reciclável. Então isso o Integral proporciona, a questão do aproveitamento de material mesmo que pode ser feito, então pedem para separar. Então é muito variado o que eles oferecem. Informática, várias outras atividades que somente no turno regular ele não teria. Compõe um currículo mais amplo, né, de inspiração, por exemplo, do mestre Anísio Teixeira, né, dos anos 50 do século XX, quando ele criou a Escola de Educação Integral na Bahia, e ele, na fala dele, disse: o que eu quero é ofertar aos alunos uma escola que tenha um currículo mais amplo possível. Para aquele contexto onde as crianças só tinham português, matemática, história, geografia e ciências, né, ele colocou artes, ele colocou educação física, ele colocou as áreas da cultura. As crianças, elas precisam ser assistidas com um olhar diferenciado. Então, as profissionais que permanecem no Integral, elas estão orientadas para que, além da parte pedagógica, elas tenham todo um cuidado, todo um carinho com a questão da alimentação, do vestuário, enfim, com todo o bem-estar das crianças. A gente entende que o Integral ele tem que ser um aspecto da casa da criança. Ele tem que fazer atividade pedagógica, sim. Ele tem que fazer uma atividade especial, música, educação física, inclusive nós temos até pintura para as crianças ali, não é? Mas você não pode caracterizar o Integral como se fosse uma escola no contraturno. Ele já tem o regular, seja no período da manhã ou no período da tarde. No contraturno, enquanto ele fica lá no Integral, a gente procura desenvolver uma atividade que fique próxima da atividade que a criança teria em casa. Neste momento, elas fazem todas as refeições conosco, lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. São todas refeições direcionadas por nutricionista, bem balanceadas, feitas com um toquezinho bem especial, temperinho que as crianças gostam. O almoço compõe mais ou menos 600 calorias, que vai de 30% a 35% das necessidades diárias de criança na faixa etária de 4 a 12 anos, que é que engloba aqui o Integral. E todos os dias nós temos 3 tipos de salada crua, uma salada cozida. Todo dia tem arroz integral, arroz branco, feijão, uma proteína, que no caso nós somos vegetarianos, né, ovo-lacto vegetarianos, então a gente tem queijo, castanhas, ovos, o glúten. Temos uma guarnição, um purê de batata, um macarrão, suco natural todos os dias. 2 vezes por semana a gente serve uma sobremesa pequenininha, né? A gente não fornece muito porque tem açúcar, então é uma porção pequena. E 3 vezes por semana a gente fornece fruta como sobremesa. Um dos meus maiores problemas em estar levando o Matheus para a escola é que ele tinha alergia à proteína, alergia à proteína do leite. E conversando com o médico em deixar ele no turno integral, ele falou assim que não seria bom por conta da alimentação, talvez ele pudesse ficar mais resfriadinho. Isso assim balançou, mas a gente mesmo assim acabou optando, a gente conversou muito com a escola. A escola apoiou demais. Eles apoiaram muito. As professoras nem sabiam, porque hoje em dia todo mundo confunde, né? Intolerância à lactose e alergia do leite. Então as professoras, né? A professora Gislaine, que foi a primeira dele, ela estudou muito sobre o que era alergia alimentar, alergia à proteína. Foi feita uma educação em sala com os coleguinhas, explicando que o Matheus tinha um lanchinho diferente, que o Matheus não poderia comer. Até os próprios pais, os outros alunos, hoje em dia, quando tem festinha, eles me ligam e perguntam assim: o que eu posso levar para o teu filho?
assim, foi assim, contagiante, assim, o mover da escola, eu pude contar com eles, qualquer coisa que saísse, assim, daquilo que era esperado, eles já me ligavam, eu estava no trabalho, se eles não conseguiam falar comigo, eles ligavam pro André, olha, aconteceu isso, hoje ele não aguentou e pegou um pão de queijo, né? E comeu. A escola procurou se adaptar à necessidade dele. Então isso que foi interessante, os professores, como a Adriana disse, o professor foi entender o que ele tinha, sem ter conhecimento, para poder proporcionar um melhor aprendizado e cuidado dele. Então, na escola nós fornecemos 2 lanches, um lanche de manhã, às 9 horas, e um lanche à tarde, às 15 horas. A escola que produz esse lanche, e nós temos no cardápio uma opção de salgado, então um pão de queijo, um pão integral, uma pizza, um alimento doce, pode ser um bolo, um biscoito, uma gelatina, uma fruta e uma bebida. Pode ser um leite, né, para suprir as necessidades de cálcio deles, ou um suco natural. E também, assim, a alimentação na escola é muito balanceada. Eles oferecem e estimulam muito frutas. Tinha frutas que o Matheus não comia. E quando ele começou a ir para a escola, ele começou a aprender a comer, ele começou a experimentar, ele veio com aquela história, alface. Eu falava, Adriana, ele come alface aqui. Eu falei, não acredito, vocês vão ter que tirar foto e me mandar ele comendo alface. Eu não acreditava, porque em casa mesmo ele não comia. Então, como nós temos alunos de 4 anos até mais ou menos 12 anos, essa faixa etária dos menores, de 4 e 5 anos, é quando acontece a formação do hábito alimentar da criança. Então, a gente tem crianças aqui que estão com a gente há 2, 3 anos, que eles ensinaram os pais em casa, por exemplo, a comer salada. Que eles não tinham esse hábito, muitos alunos chegam aqui que não têm esse hábito, aprendem a comer aqui e levam para casa esse hábito. Os pais vêm e nos falam que eles estão comprando mais fruta, mais salada, por esse consumo, esse incentivo aqui na escola. E é servido o alimento ovo-lacto vegetariano. E esse menino nunca havia comido nada a não ser arroz, feijão e carne. Então você botava qualquer outro alimento, ele não comia. E um dia eu estava passeando por lá e tal, no integral, verificando, eu vi que ele não estava comendo nada. Eu perguntei para coordenadores, não, ele não come. A única coisa que ele come é um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. Como a gente aqui não oferece carne, ele não se alimentava. Tá bom, passou acho que uns 25, 30 dias mais ou menos. Eu, de novo, fui percorrer lá no integral e cheguei no período do meio-dia. Eu achei engraçado que eu estava passando por uma mesa quando de repente alguém me puxou a calça assim. Era aquele menino, o nome dele é Pedro, nunca vou esquecer. Aí ele fez assim para mim e apontou o prato. Ele já tinha comido salada, ele já tinha comido alguns outros ingredientes que tinham no cardápio daquele dia. E aí a coordenadora chegou, olha, faz 2 semanas que ele já come tudo. E interessante que um dia eu estava aqui na frente da escola, quando eu vi a mãe do Pedrinho. Ô, Pedrinho, você está feliz e tal? E a mãe dele, isso aqui é a avó do Pedrinho. Ela veio do Rio de Janeiro para conhecer a escola onde o Pedrinho aprendeu a comer outros tipos de alimentos, a não ser arroz, feijão e carne. Então eu penso, só na vida do Pedrinho a gente percebe que já conseguiu fazer a diferença e já valeu a pena todo o esforço que a gente desenvolve aqui diariamente. Não existe escola sem lição. E lição é tudo que aprendemos nos livros e na vida. A escola é o espaço das boas influências e de ensinos eternos. A criança ela tem que aprender a comer em coletividade, ela tem que aprender a compartilhar questões do dia a dia, por exemplo, uma massinha de modelar. Tudo isso é um processo educativo. É o compartilhar, é o sociabilizar, é o interagir do respeito, quem vai primeiro, quem vai depois. Vai ter ordem de descanso ou não, o cantinho do soninho, o espaço, por exemplo, das tarefas escolares que ela precisa fazer. Hoje as crianças têm, os pequenos, né, de 1º a 5º ano, eles têm uma professora regente, uma única, que passa com eles essas 4 horas. Um dia na semana ele tem educação física, uma horinha com o professor de educação física, outro dia tem uma hora de artes, mas a professora ocupa a maior parte do tempo dele, certo? Na educação integral, ele vai trabalhar com mais profissionais, entendeu? Então ele não vai se fixar num só como dependente desse professor referência. Ele terá um professor de referência, né? Mas terão
outros professores agindo na escola. A grande maioria das crianças que permanecem conosco no integral, por eles terem atividades diferenciadas e bem direcionadas, contribui para que em sala de aula eles possam ter um desenvolvimento melhor. A gente se preocupa muito para que as crianças não fiquem muito tempo em frente à televisão, né? E a gente sabe que às vezes em casa não tem todas as opções, tantos amigos para se relacionar, e na escola eles têm essas opções. Então, é uma década de transição, onde os professores vão aprender a ser melhores professores, onde a comunidade vai aprender a se envolver e se responsabilizar por essas crianças. Você vai na Europa e você vê as crianças no museu. Tem um dia da semana que é só de criança, né? As crianças entram no Louvre e você vê lá as crianças vendo o quadro e a professora, e o museu tem professores para explicar para crianças. Numa linguagem, mostrar o quadro, olha, veja isso aqui. Então, em vários lugares você vê no mundo que as crianças não estão fechadas na sala de aula, elas estão circulando. Já é possível mensurar que as escolas que oferecem o turno integral, as vagas de turno integral preenchem mais rápidas do que as vagas que não são destinadas ao turno integral. Os pais procuram as escolas que oferecem turno integral. Como educação adventista, nosso intuito é, em novos projetos, em novas unidades que estão sendo projetadas e construídas, já contemplar o espaço para o turno integral, pois entendemos que esse é um segmento que tende a aumentar nos próximos anos. Hoje eu tenho 100% de certeza que foi a melhor opção. Pelo fato dele ter um acompanhamento, dele ter amizades, como a Adriana colocou, coisas que ele experimenta, porque ele vê os amigos experimentando. Então, assim, para ele cresceu muito no período. Ele foi pro integral com 3 anos de idade. Então, 3 para 4. A gente viu uma evolução bastante grande quando ele começou a se socializar mais. Antes ele ficava mais sozinho em casa, passava o dia mais em casa. Então, hoje eu afirmo com 100% que foi a melhor alternativa que a gente teve, foi mandar ele para o integral. A educação adventista entendeu que este é um segmento que ela pode oferecer dentro da sua filosofia educacional. Qual é a filosofia educacional adventista? Educar o ser humano de uma forma holística, com transmissão de conhecimento, transmissão de valores, transmissão de princípios, transmissão de contexto de visão de mundo diferenciada. A educação integral ela proporciona tudo isto.